Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Gessuede. Apresentação André Dias. Entrevista O Plano Divinal. Deva Gessuede, idealizador do projeto Copilotopia, representante do Anjo Azul, a manifestação holográfica do universo. Você disse em outra entrevista que um ser divinal criou este universo e que antes ele habitava em um local que você chama de plano divinal. Fale mais sobre esse lugar. Conforme os seres dos universos vão se depurando, se desvencilhando das matérias que compõem seus corpos manifestativos, adquirem laços kármicos com eles. Com isso vão reparando o uso que fizeram de seres e das matérias em estágios inferior de manifestatividade. Eles vão subindo nas dimensões. Depois de saírem do universo, vão habitar a primeira camada deste plano divinal. Lá aprendem a criarem universos. Criam-os e continuam a se desvencilhar de laços reparatórios com seus iguais e com as poucas matérias que ainda seus corpos compõem. O plano divinal tem 4 camadas. Os seres divinais da primeira camada são ensinados a criarem objetos divinais e universos por outros divinais mais evoluídos, utilizando-se das energias puras para gerarem seres intelectualizados que alcançam um nível capaz de sair do universo onde experienciaram e serem requisitados a habitar neste plano divinal para aprenderem a criar universos. E esses seres são os anjos, arcanjos e querubins? Anjos, arcanjos e querubins são denominações de seres deste universo, praticamente o que expressa algumas religiões cristãs, embora eu também intitulei os seres criados pelo Criador deste universo como anjos, mas tenho dito em meus livros, seres das camadas sutis deste universo são isentos de se identificarem com nomes ou títulos, pois eles reconhecem uns aos outros por suas vibrações. Seria como se eu dissesse que vejo um ser voando vestido azul com uma capa vermelha e com uma letra S no peito dentro de um pentágono em formato de diamante. Certamente que você saberia identificar de quem estou falando. No entanto, lá, ao invés de apenas identificar as cores das roupas, se é um rosto conhecido, entre outras coisas, que pode se perceber com o olho humano, eles podem identificar suas atribuições, de onde provém, quais suas intenções e etc. No entanto, com respeito aos seres do plano divinal, em cada camada existem os seres com menores quantidades de matérias em seus corpos. Cada um possui uma atividade, menos os últimos, as continicências, que já se desvencilharam de todas as matérias, sendo isenta de possuírem um envoltório. Então, quem ensina, quem cria tais universos e o que recebem? Os seres divinais criadores estão na primeira camada deste plano divinal. Nela recebem ensinos dos seres da segunda camada, com aulas sobre a criação de objetos divinais e de universos. Em suas criações existem os elementos que são comuns em todas elas, mas podem alterá-los para conseguir um empenho maior na formação de seres intelectualizados. Nada recebem dos seus professores ou da deidade como premiação por seu empenho em elaborar um melhor desempenho universal. O que recebem são novas funções que lhes são adicionadas por méritos próprios, lhes conferindo um adiantamento por agregarem mais e melhores funções. Outro benefício é o desvencilhamento que fazem dos laços reparatórios com as matérias que compõem seus corpos,
feitos com energias que são seres em estágio inicial de evolução, e também com os outros seres que com ele vieram de um universo, sendo isso entendido como uma ajuda por repartir com elas suas funções. Com isso vão subindo nas camadas do plano divinal. Se na primeira camada eles ensinam e aprendem a criarem os universos, que atribuições possuem os outros das camadas superiores a estes? Essa deidade que você menciona é um Deus, um ser superior a todos esses, e ele é adorado por eles? Adoração alguma há nesse plano divinal. Aliás, dentro do próprio universo, nas camadas mais sutis, já são isentas de haver qualquer tipo de adoração, pois quem requer adoração são os seres emotivos que estão próximos à terceira dimensão. No plano divinal, os seres da primeira camada aprendem a criar universos. Os seres da segunda camada ensinam e auxiliam os da primeira. Os seres da terceira camada são as deidades. Nessa camada, o primeiro o intitulei de Deidade Pai Divinal, que cedem a energia da fonte central de energia aos criadores, depois de as manipular com seu DNA, e recebem as criações dos divinais de primeira instância e auxiliam os divinais de segunda instância. Na quarta e última camada ficam as continicências. São seres que já se desvencilharam de todos os laços e de toda a matéria, sendo estes isentos de ter um envoltório com outras energias. Como eles já se desvencilharam de todo o laço e de toda a matéria para auxiliarem, ficam sozinhos com seus egos questionadores numa evolução contínua de busca por mais respostas, por mais conhecimentos. Mas quem os premiam para subir de posto neste plano divinal? A deidade Pai Divinal? Na realidade, a deidade Pai Divinal apenas cede energias aos criadores. Em todas as camadas sobem de atribuições por seus próprios méritos ao se empenharem em suas atividades que lhes foram confiadas. Adquirem mais funções e começam intuitivamente a assumir novos cargos e novas atividades. Com isso assumem a função de outros que adquiriram novas funções e subiram, ou conseguiram menos funções que ele, e estacionaram dividindo seus subordinados. Mas todos os que estacionam em hierarquia veem isso como uma bênção em suas vidas, pois outros com maiores funções farão melhor as atividades que desempenhavam. Com isso aprendem e poderão subir posteriormente. Lembre-se que isso ocorre por terem pouquíssima emotividade, mas as têm em equilíbrio, pois foi essa característica que os possibilitou chegar nesse plano divinal. Esses últimos seres, as continicências, representam o final de todo o trabalho? Esse é o fim de todos os seres? Na realidade, se for pensar, é isso que todos, inclusive o humano da superfície da Terra, está fazendo na matemática do universo. A energia, os quais têm o chamado de princípio inteligente, que são os seres em processo de evolução, primeiro se unem numa soma com outros de seus iguais, se multiplicam, formando conjuntos, depois se dividem por já possuírem escolhas e por fim começam a diminuírem suas composições para subir nas densidades, desvencilhando de laços reparatórios e das matérias de sua composição, que são outros princípios inteligentes em estágio inferior de evolução. Percebam que houve uma soma, uma multiplicação, uma divisão e por fim uma subtração, que é o resultado é o equilíbrio das matérias do universo.
Você quer dizer que o final de todos os seres é ficar sozinho pensando consigo mesmo? Quando chegam ao plano divinal, continuam fazendo o mesmo até se desvencilharem de todos os princípios inteligentes, que é a mesma energia. São outros seres em evolução, que com eles produzem seus corpos para se manifestarem nos ambientes em que experienciam. Essa é a finalidade da união que fazem, dos laços emotivos que os unem. Como disse no livro A Fonte Central de Energia de 2018, no texto de título As Funções da Energia, está escrito que o sexto estágio dos seres em evolução é a solução de problemas, que é uma matemática. E na realidade, quando chegam a um estágio onde são o contínuo, já cumpriram sua missão de reparação com as matérias, com seus iguais que utilizou para evoluir. Agora desfrutam da liberdade tão ansiada que os fazem descansar, tendo um único ser que se sentem bem em ajudar, a si mesmo. Mas ficar sozinho, isso é o prêmio por tudo que fez? Ouvindo você insistir nessa pergunta, pode-se pensar que o humano realmente tem uma necessidade de uma convivência coletiva ou de uma companhia. Quando você chega ao estágio de ser uma continescença, já deixou seus laços. Esses laços é o que une um ser ao outro. Os laços nos fazem lembrar dos outros, porque numa interação interior gerou um fio, uma memória que fica como um requerimento para se reparar com o outro, ou de requerer uma reparação do outro, pois de alguma forma interagiram anteriormente. Além do que, quando se chega a esvaziar-se de todos os demais componentes do corpo, fica isento de ter qualquer parcela de energia positiva que detém alguma emotividade ou de energia inversa que contenha inversalidades. Ademais, aqui na terceira dimensão, que é emotiva, que é gerado no ser, essa necessidade de se relacionar com outros emotivamente. Essa emoção é que faz querer estar ao lado de outros, como parentes, amigo, com seu relacionamento afetivo, com todos seus entes queridos, ou então de cobrar alguém por algo. Quando você chega ao estágio de uma deidade, a terceira camada do plano divinal, já possui poucas composições em seu envoltório, no seu corpo, e já começa a ter pouquíssimos contatos com os divinais de segunda instância, pois o fio que os ligam já está quase se rompendo, por já terem resgatado suas energias e equilibraram-se energeticamente com os demais. E também porque sua mente já está resolvendo seus problemas mentais com seus egos questionadores. Quando chega ao último estágio de ser uma continescência, já deixou todo o laço que tinha com os outros seres e se sentem completas em si mesma, deixando de necessitar de algo fora de si, de alguma outra matéria externa e de ser também requerida por outras. Se esses seres são isentos de positividade e de universalidade, o que possuem? Como pensam? O que pensam? As continescências pensam porque continuam com toda a sua imensidão de funções que adquiriram. Sua forma de pensar é o resultado da união entre a energia positiva e a energia inversa, que é a energia neutra do equilíbrio pleno. Com essa ferramenta é que pensam em solucionar os seus problemas que adquiriram em todas as suas existências, que ficou isentos de uma solução e ainda os quer decifrar. Refletem sobre cada caso e seus egos, que são suas memórias,
possuem questionamentos das vidas que tiveram e das vidas posteriores, pois eles viveram em um tempo distinto. Fazem cálculos e refazem os ambientes para experienciarem novamente, de forma mental, questionando e respondendo de forma isenta de fim, pois é de conhecimentos que se nutrem, que os fazem ter um motivo para continuar. Eu poderia dizer que todas as continiscências se sentem felizes, mas como são isentas de terem emotividades, digo que se sentem funcionais, isentas de terem a necessidade de algo externo ou de alguém que as auxiliem, pois seus egos tanto questionam quanto respondem questões. Mas você disse em um de seus livros que o ser se esquece das vidas passadas, muito antigas. Como pode ainda se lembrar de coisas de outras vidas, de quando ainda estavam experienciando nos universos? Quando o ser está experienciando antes da intelectualidade, eles, quando chegam nesse ponto, se esquecem completamente de suas vidas animais, das vidas instintivas, das 3 fases anteriores à intelectualidade. Outros sim, quando os seres solucionam um problema na vida intelectualizada, eles se esquecem do problema, pois já o solucionou. Mas quando eles ficam isentos de solução, ainda ficam em sua mente, em stand-by, em espera, aguardando uma solução. Mas quando você está em um universo, sobe de dimensão. Ele já se livrou de 100% dos laços kármicos com os seres e com as matérias, e também já cumpriu 100% de sua parte no reagrupamento das matérias de tal universo. E com isso já se esqueceram desses problemas, certo? É quase isso. Existe uma certa porcentagem mínima de reparações e de reagrupamento das matérias para que ele fique habilitado a ascender uma dimensão ou ascender ao plano divinal. Pois quanto mais próximo se está desta condição, mais é requerido a ascender, até que chega ao ponto que, se pestanejar, é sugado pelas forças de energias e escapa de onde está, subindo numa dimensão, ou se estiver na camada 0, ascende para o plano divinal instantaneamente. Quando tal ser chega lá, continua se depurando, se desvencilhando dos laços com seus iguais e com as matérias que compõem seu novo envoltório. E no caso desses problemas com falta de solução, ainda estão com eles. Isso é semelhante ao que acontece com o ser que sai do seu corpo físico da 3ª dimensão e vai para o mundo dos espíritos. Ele lá, embora muito vagarosamente, continua se depurando. Às vezes ele chega lá já tendo concluído cerca de 97% das reparações e, com a mesma porcentagem das partes que lhe cabe no regrupamento das matérias daquela 3ª dimensão, e por isso pode até ficar isento de ter que retornar a encarnar, pois só o tempo que permanecer lá, na 4ª dimensão, será o suficiente para que deixe da necessidade de encarnar na 3ª dimensão novamente. Ah, sim. Então, quem o habilita ou quem o premia com a ascensão? A deidade Pai Divinal? Digamos que é o próprio ser que se premia. Como já disse anteriormente, os méritos que cada um adquiriu é que habilita todos os seres a elevar-se, sendo, é claro, isento de desejo em se promover, contudo, tendo por base a justiça universal. Bom, então o prêmio maior que recebe o ser é a liberdade sempre buscada. Pode-se entender que sim. Inicialmente, o ser é conduzido a ajudar seu igual, pois se utilizou dele para progredir, sendo fraterno com ele. Depois o ser reconhece todos os demais como seus iguais,
vindo depois disso conseguir o que tanto busca, a liberdade. Mas a liberdade é total, onde acaba se isolando, vivendo só, assim como iniciou sua experiência, só, semelhante ao humano, que nasce pequenino, apenas com instintos, isento de qualquer conhecimento sobre o novo ambiente que agora se manifesta, mas com suas interações vai crescendo mentalmente, com mais funções e agregando mais componentes em seu envoltório. E depois que sai da vida, só leva consigo o que aprendeu, as funções que granjeou, pois elas também são conhecimentos. Assim acontece com o último estágio manifestativo do ser, que está agora com o que granjeou em todas as suas existências, com uma multidão de seus egos questionadores que o impele a uma contínua busca pelo conhecimento. Para isso é que todas as matérias, que são as energias deste plano de eternidade, se enveredam, pois embora haja a resiliência dos universos, todas, exatamente todas as matérias um dia chegarão a ser uma continiscença, pois uns conseguirão ir desta vez por este experimento universal, criado acidentalmente, mas as outras que retornarem à fonte central de energia serão requisitadas numa outra oportunidade. Sendo assim, demonstra que as leis da matéria base são justas para todos de forma igualitária. Eu sou Deva Jesuede, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.